Em toda guerra, toda batalha, ambas as partes têm lá as suas metas, os seus objetivos, os seus propósitos, né? E na batalha espiritual não é muito diferente. Na batalha espiritual também ambos os lados da batalha, tanto o reino das trevas quanto o reino do bem, o reino do Senhor, tem também os seus objetivos. Os objetivos das trevas a gente conhece a partir daquele texto lá da 2 Tessalonicenses, capítulo 2, assim mais preciso, versículo 4. Ali a Bíblia diz que as trevas, que o reino do mal, que o próprio Satanás, incorporado ali por Satanás, representado por Satanás, diz que ele se levanta, ele se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E daí a gente entende que o objetivo principal das trevas, um dos objetivos principais do reino do mal, é impedir o crescimento daquilo que tem a ver com Deus ou é propósito de Deus, ou é desejo de Deus. Ou seja, o objetivo principal das trevas, um dos principais, é impedir o crescimento do reino de Deus. Só para a gente lembrar, o reino de Deus, na verdade, ele é o domínio do Senhor Jesus, gradativo e crescente, sobre os homens, sobre as pessoas, sobre os seres humanos, isso no coração das pessoas. Jesus foi perguntado sobre quando viria, como seria o seu reino, né? Lá em Lucas capítulo 17, verso 20, e ele disse assim, olha, o reino de Deus ele não vem de modo visível, você não pode dizer, ele está aqui ou ele está ali. Na verdade, o reino de Deus, segundo disse Jesus, estaria no meio de nós. Ele disse, o reino de Deus está entre vós, está no meio de vocês. Então, o reino de Deus é aquele poder que vem e domina no coração dos homens. O reino de Deus, então, é esse domínio sobre Deus, de Deus no coração dos homens, e é também a manifestação do seu poder divino. Quando Jesus curava as pessoas, geralmente ele dizia, olha, eu estou curando porque o reino de Deus está chegando até vocês. Quando ele viu os seus discípulos, seus apóstolos, para poder pregar e também curarem pessoas, ele disse, olha, vocês vão, prega a palavra e diga assim, a vocês é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, né? Então, o reino de Deus, ele é o domínio de Deus sobre a vida das pessoas, no coração das pessoas, ele é a manifestação visível do reino de Deus através do poder sobrenatural de milagres, e é também, obviamente, a chegada da nova ordem mundial espiritual. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, por exemplo, que Jesus ensinou, uma parte da oração a gente diz assim, que venha o teu reino. O que a gente está dizendo ali? Está dizendo que o reino vir. Por quê? Porque o reino de alguma maneira já está entre nós, porque domina o coração dos homens, mas ao mesmo tempo o reino virá. Ou seja, quando Jesus vier, estabelecer a nova ordem mundial, onde ele será o Senhor soberano de tudo. Então, isso tem a ver com o reino de Deus. As trevas, então, elas têm esse primeiro objetivo, que é impedir a manifestação, a chegada e a expansão do reino de Deus. E, ao mesmo tempo em que ela quer fazer isso, ainda no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o texto chega a dizer que o reino das trevas, que Satanás, ele tem a intenção, tem o desejo de se assentar no lugar de Deus. Se assentasse como se fosse o próprio Deus, né? A gente viu isso lá na queda, aquele texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 17, precisamente. Ele diz ali que Satanás, ou anjo de luz ainda, era cheio de formosura, cheio de beleza, mas ele se corrompeu, né? Por causa da sabedoria e da sua glória, porque era um ser criado, glorioso, mas era um ser criado. Ele se corrompeu, subiu ali na cabeça dele, queria tomar o lugar de Deus, então Deus pegou e o derrubou. Diz o texto lá, por isso eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo. Quer dizer, Satanás caiu, como disse Jesus, eu via Satanás caindo como um raio, como um relâmpago, né? Então Satanás caiu por quê? Porque resolveu tomar o lugar de Deus, coisa que obviamente não é possível que ele fizesse. Então, a intenção do diabo é tomar o lugar de Deus, não só impedir o reino de Deus, mas tomar o lugar de Deus, roubar o domínio de Deus sobre tudo, sobre todos. Lembra quando ele aparece para Jesus na tentação, ele mostra todos os reinos do mundo e diz assim, tudo isso aqui eu te darei, né? Porque me foi dado. Quer dizer, foi dado por quem? Por Adão e Eva. E quem deu a Adão e Eva o domínio sobre todo o planeta? Foi o próprio Deus. Então Deus entregou para Adão gerenciar, o diabo enganou Adão e Eva e tomou para si. Então tudo aquilo que pertence a Deus, o diabo quer tomar. Tanto lugar no coração das pessoas, como o domínio de Deus, o domínio de Deus sobre as pessoas, como o domínio da natureza, o domínio dos reinos, né? Como lugar do próprio Deus, né? Ele fez isso, está fazendo, e vai querer fazer quando finalmente vier a pessoa do anticristo. A gente não vai falar sobre isso aqui agora, que não dá tempo.
mas quando vier o anticristo, mais uma vez vai ser a derradeira, a última tentativa do diabo de tomar o lugar de Deus, né? Então, qual é o objetivo das trevas? É impedir o avanço do reino de Deus e se colocar no lugar de Deus em toda e qualquer circunstância. Esses são os grandes objetivos na batalha espiritual do reino das trevas. E o ser humano, o homem por sua vez, qual é o objetivo dele? Obviamente que o ser humano ele tem como objetivo, aquele que se rendeu a Deus, já faz parte do reino de Deus, né? É defender esse reino para que Satanás não tome. Lá em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus manda a gente buscar o reino em primeiro lugar, né? Então, nós devemos defender o crescimento do reino no coração das pessoas, a expansão do reino. Devemos agir para que o reino de Deus se cumpra na vida das pessoas e que o reino venha efetivamente. Então, quando as trevas se levantam para impedir isso, a gente se levanta para que justamente esse bloqueio das trevas não aconteça, pelo contrário, que o reino cresça, que o reino se expanda. Mateus capítulo 16, versículo 18, como Jesus fala com Pedro ali, e ali para alguns, onde a igreja foi teoricamente fundada, né? Quando ele faz aquela brincadeira, Pedro, eu sou uma grande pedra, você é uma pedrinha, né? Então, eu vou edificar a igreja. Então, naquele momento, naquele texto ali, Mateus 16, 18, a gente vê Jesus dizendo uma coisa muito importante que tem a ver com a batalha espiritual também. Ele diz assim, ó, ele diz assim, as trevas não vão poder ficar firmes diante da igreja, né? Eu vou edificar na igreja, Pedro. E as portas do Hades, quer dizer, as portas da morte não vão prevalecer contra ela. Não é as portas do inferno, é as portas do Hades, que a grosso modo significa assim, significa morte. Então a gente sabe que a morte veio pelo pecado e o pecado ali foi instigado pelo diabo. Então a ideia de Deus para o ser humano na guerra é defender o reino de Deus e ampliar. Você não vê no texto de Mateus 18 a igreja se defendendo, você vê a igreja indo para cima, diz que a morte, o Hades, as trevas não irão resistir. Então não é uma igreja coada, é uma igreja avante, uma igreja que está indo para cima para tomar os bens do inimigo. Esse é o trabalho do ser humano, aquele que pertence ao reino de Deus, durante a batalha espiritual. Ao mesmo tempo, obviamente, enquanto o ser humano luta pelo reino de Deus, ele também precisa lutar por si mesmo, porque a gente não pode esquecer que a nossa mente é o campo da batalha, mas a nossa mente, o nosso ser, é também o prêmio, o despojo da batalha. A gente não pode escolher a gente mesmo. De novo, Efésios capítulo 6, versículo 13, quando fala da armadura espiritual, ele diz que a gente precisa tomar toda a armadura para que a gente possa resistir no dia mal. Isso quer dizer que enquanto a gente luta para defender os interesses do reino de Deus e os interesses do trono de Deus, a gente precisa lutar e continuar lutando para que a gente fique firme, para que a gente resista no dia mal. E como diz lá o verso 11 de Efésios capítulo 6, para que a gente possa então finalmente vencer todas as dificuldades e a gente não ser abalado contra as ciladas do diabo. A gente, como diz o verso 3, a gente tem que permanecer inabaláveis, firmes, e ainda no verso 3, obviamente, o objetivo é que pessoalmente, individualmente, a gente vença a batalha. Diz o verso 13, depois de teres vencido tudo. Então esse é o objetivo do ser humano na batalha. Quanto aos anjos, os anjos de Deus, aqueles que não caíram, qual é o papel deles na batalha espiritual? Em primeiro lugar, eles precisam apoiar a guerra dos seres humanos, aqueles que pertencem ao reino de Deus. Então os anjos são enviados, Hebreus capítulo 1, verso 14, como espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, enquanto aqueles que vão herdar a salvação estão lutando para proteger o trono de Deus, para proteger o reino de Deus, para ampliar o domínio de Deus sobre tudo e todos, né? Proteger e ampliar. Então os anjos eles vêm para dar esse apoio, para dar esse suporte aos seres humanos, para dar cobertura espiritual, vamos dizer assim, para os seres humanos nas trevas. Lembrando de novo aquele texto, capítulo 10 de Daniel, verso 13, quando diz que Daniel está numa batalha espiritual, jejuando durante 3 semanas, Deus manda uma mensagem, Daniel precisava da mensagem para tomar algumas decisões, para fazer algumas coisas, né? Lendo ali o profeta Jeremias, estudando, sabendo que o tempo da restauração de Israel tinha chegado. Então ele está naquela batalha espiritual e Deus manda um mensageiro, Daniel capítulo 10, verso 13. E esse mensageiro, quando chega, ele diz que demorou porque houve impedimento no caminho, né? Ele disse que o ser espiritual que dominava o reino da Pérsia ali havia resistido a ele e ele não conseguiu passar até que ele recebeu ajuda. Ajuda de quem? Do arcanjo Miguel. Daniel capítulo 10, verso 13. O arcanjo Miguel veio mais forte do que aquele príncipe da Pérsia. Finalmente ele libera o caminho. O anjo chega então ali com a mensagem. Quer dizer, o ser humano está envolvido na batalha e os anjos vieram ali para dar cobertura, para dar suporte, né? Como diz Hebreus capítulo 1, veio para ministrar aqueles que vão herdar a salvação. E quando o homem
não pode lutar, os anjos então assumem o papel protagonista. Judas capítulo único, verso 9, diz ali que o corpo de Moisés estava ali, foi sepultado e havia uma luta espiritual, quer dizer, Moisés já estava morto, não podia fazer mais nada, e quem luta então pelos interesses do reino de Deus naquele momento? De novo ali o arcanjo Miguel aparece lutando para proteger e guardar os interesses do reino de Deus, que naquele momento era o corpo ali de Moisés. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as armas das trevas. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, achou legal, compartilha com as pessoas, pessoas que você gostaria que também tivesse esse conhecimento. Se achou legal, dá uma curtida aí, coloca gostei e se inscreve, que aí você vai receber o link para os próximos, a chamada para os próximos vídeos.